Esta história não se parece com nenhuma outra que tenhamos contado. O que você aprenderá esta noite vai além de tudo o que já foi dito. E agora é a sua vez de decidir. Você tem coragem de continuar embaixo do chão de um museu aparentemente inofensivo? Na cidade de México se encontram segredos que nunca deveriam ter sido desenterrados. Em 1910, se encontraram 12 corpos em uma cripta esquecida. Mas o que aconteceu depois é o que faz com que esta história seja assustadora. Durante décadas, o silêncio do subsolo encerrou um mistério que parecia esquecido. Mas em 2012, algo se despertou. Você já ouviu falar das múmias do Museu do Carmen? Talvez sim, mas nunca assim. Não se trata de uma simples narração histórica, mas de uma viagem através dos ecos de um passado que continua vivo e com fome de atenção. Agora você deve decidir até onde está disposto a chegar. Dê um like, compartilhe e se inscreva no canal, porque o que está prestes a se revelar pode mudar sua visão do que significa descanso eterno. Se você está pronto, repita que não há volta atrás, porque os mistérios do Carmen te esperam. Imagine um edifício antigo com uma imponente arquitetura colonial e jardins que transmitem serenidade. O Museu do Carmen, localizado na cidade de México, parece ser um lugar turístico mais tranquilo, frequentado por amantes da história e do arte. Mas o que poucos sabem é que as paredes deste lugar contêm mais do que pinturas e artefatos. Habitam segredos escuros. Nos passos silenciosos, o ar se sente pesado, como se algo invisível estivesse assustando. Os guias turísticos evitam falar muito sobre o que se esconde debaixo dos pés dos visitantes, mas a verdade não pode se esconder para sempre. Desde o momento em que você entra, algo parece estar mal, mas não há nada visível que explique esta incomodidade. Embaixo do museu há uma cripta esquecida pelo tempo, descoberta no meio do caos do levantamento de 1910. Originalmente o espaço era parte de um convento, onde os monges carmelitas cuidavam dos mortos, acreditando que as almas precisavam de um lugar sagrado para o descanso eterno. Mas em algum momento algo saiu mal. Quando as autoridades encontraram os corpos, estavam completamente conservados, como se o tempo tivesse parado. Sem embalsamento nem técnicas modernas, as monjas pareciam desafiar as leis naturais. Isso fez com que muitos se perguntassem qual era o segredo daquela cripta, ou pior ainda, o que os manteve intactos. À medida que avançam os capítulos, você compreenderá que o destino deste corpus está longe de ser um simples mistério. Levaram consigo não apenas a história, mas também uma maldição. Era 1910, um ano marcado pela revolta e o caos na cidade de México. No meio da agitação, o antigo convento de El Carmen sofreu invasões e saqueios. Durante uma inspeção das ruínas, um grupo de soldados tropeçou com algo inesperado, um escuro passinho que conduzia a uma câmara subterrânea escondida. O ar era pesado, quase respirável, e a escuridão parecia viva. Quando as tochas iluminaram o espaço, o que encontraram foi difícil de acreditar. Lá havia 12 corpos, alinhados com uma perfeição quase ritual. Apesar de ter morrido há décadas, seus rostos permaneciam quase intactos. A olhada vazia das múmias parecia seguir cada movimento dos invasores, como se estivessem observando intrusos em seu território sagrado. Os corpos foram retirados e levados para sua análise, mas ninguém pôde explicar o fenômeno. Não havia sinais de embalsamento nem substância alguma que justificasse sua conservação. O mais estranho foi o ambiente da cripta, seco e gelado, um estranho contraste com a umidade da região. Os rumores começaram a se espalhar entre os soldados e trabalhadores. Alguns disseram
que ouviram sussurros enquanto retiravam os corpos, vozes que pareciam pedir que os deixassem em paz. Outros juraram ter sentido mãos invisíveis tentando agarrá-los. No entanto, o que era apenas o começo de um descobrimento científico pronto se converteria no epicentro de uma série de acontecimentos que deixariam cicatrizes no museu e em todo aquele que se atrevesse a se aproximar das múmias. Os 12 cadáveres encontrados na cripta do Carmen não eram apenas figuras conservadas. Cada um deles levava uma história interrompida, como se a morte tivesse congelado suas vidas no tempo. Os estudos iniciais revelaram que se tratava de gente comum, homens, mulheres e até mesmo um garoto. Mas quem eram? Por que estavam lá? Os registros históricos do convento foram destruídos durante os anos do conflito, o que fez impossível identificar com precisão as múmias. No entanto, os detalhes dos corpos revelaram pistas inquietantes, marcas de sofrimento, expressões de agonia em alguns rostos e dedos rígidos, como se tentassem agarrar algo no último momento da vida. Os expertos tentaram reconstruir as possíveis identidades das múmias a partir de roupas e fragmentos encontrados na cripta. Alguns acreditavam que eram crentes que procuraram refúgio no convento em tempos de peste. Outros sugeriram que eram membros da própria ordem religiosa, enterrados lá como parte de um ritual secreto. Mas havia outra teoria, uma que foi sussurrada pelos locais, mas rejeitada pelos estudiosos. Disseram que os corpos pertencevam a pessoas que violaram regras sagradas e foram castigadas com um destino pior que a morte. Segundo a legenda, esses indivíduos não descansaram, porque suas almas ficaram presas na cripta. Enquanto os pesquisadores debatiam os fatos, o que não se podia ignorar era a sensação de que, ao estudar as múmias, não eram apenas os vivos que observavam os mortos. Era como se os mortos estivessem olhando para trás. Depois que os corpos foram retirados da cripta, começaram a circular histórias inquietantes entre os trabalhadores e os moradores perto do antigo convento. Qualquer que entrasse nesse espaço dizia ter sentido algo inexplicável, uma presença invisível, como se dezenas de olhos estivessem observando cada um de seus movimentos. Um dos relatos mais conhecidos foi o de um dos militares que participou no levantamento dos corpos. Dizia que, enquanto desciava a escada estreita que conduzia à cripta, escutava claramente passos atrás dele. Quando voltou, não havia ninguém. Depois desse dia, começou a ter pesadilhas recorrentes. Em seus sonhos, viu as múmias de pé sussurrando palavras que não podia entender. Alguns meses mais tarde, foi encontrado morto em sua casa, com uma expressão de puro terror congelada em seu rosto. O pessoal do museu informou sobre estranhos acontecimentos ocorridos nas décadas seguintes. Os objetos se moviam sozinhos, as portas se fechavam de repente e os sussurros ressonavam nos passos vazios. O mais inquietante era que, cada vez que alguém entrava na cripta, terminava se enfermando pouco depois. Alguns acreditavam que era apenas uma coincidência. Outros estavam convencidos de que as múmias levavam uma maldição que castigava aqueles que perturbaram seu descanso. Em um dos casos mais assustadores, um guia do museu, depois de se encerrar sozinho na cripta para demonstrar que nada estava acontecendo, saiu gritando e completamente fora de si. Nunca soube explicar o que viu, simplesmente repetiu com os olhos muito abertos: "Não queremos que saibamos o que era exatamente o que se guardava nessa cripta. Foi apenas uma coincidência ou algo muito mais escuro?" As perguntas seguiam sem resposta e cada dia o mistério parecia se tornar mais denso e inquietante. Passaram as décadas e o mistério das múmias do Carmen se tornou uma legenda local.
No entanto, em 2012, tudo mudou. O museu decidiu abrir as portas da sua cripta ao público, transformando os corpos conservados em uma atração macabra. A ideia era atrair turistas fascinados por o inusual, mas o que ninguém esperava era o efeito que teria essa decisão. No dia da inauguração, os visitantes informaram de uma sensação de mal-estar após entrar na sala onde se exibiam as múmias. Era como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais difícil de respirar. Alguns afirmaram ter ouvido passos ao seu redor, embora ninguém se movesse. Outros disseram que os olhos das múmias pareciam segui-los, até mesmo em total imobilidade. Com a exposição das múmias, os antigos habitantes da região começaram a compartilhar histórias que, até então, só se haviam contado em sussurros. Disseram que, muito antes de se descobrirem os cadáveres, as noites próximas ao convento estavam marcadas por estranhos sons provenientes do subsolo, gemidos afogados, passos pesados e, em ocasiões, risas que não pareciam humanas. Uma anciã local, conhecida pela sua memória da antiguidade, afirmou que o convento não só era um lugar sagrado, mas também um lugar de reunião para rituais escuros. Segundo ela, alguns dos monges realizavam práticas proibidas, procurando poder sobre a vida e a morte. Estes rituais, disse, poderiam ser a verdadeira razão pela qual os corpos se conservaram. Um dos relatos mais famosos é o de um garoto que vivia perto do museu na década de 1980. Ele e seus amigos jogavam no jardim do convento, desafiando-se uns aos outros para se aproximarem o mais possível das portas fechadas da cripta. Durante um destes jogos, o garoto desapareceu sem deixar traço. Seus amigos juraram ter ouvido um grito proveniente do interior da cripta, mas quando os adultos chegaram para investigar, não encontraram nada. Dias depois, o corpo do garoto foi encontrado em um rio a quilômetros de distância, mas algo estava mal. Estava seco, como se nunca tivesse entrado em contato com ele. Os moradores associaram o caso com as múmias, acreditando que algo na cripta havia destruído a vida. Desde então, muitos evitam passar pelo lugar de noite, acreditando que o espírito do garoto, junto com outros, ainda caminha pelo museu. Com cada novo relatório, o mistério do Carmen se aprofundava, deixando no ar uma pergunta: o que realmente aconteceu naquele convento para que tantos segredos sigam vivos hoje? Até mesmo com os avanços científicos, muitas perguntas sobre as múmias do Carmen continuam sem resposta. Por que os corpos se conservaram tão perfeitamente? Como poderia a cripta, um lugar aparentemente simples, criar as condições adequadas para evitar a descomposição? Os pesquisadores analisaram o entorno da cripta e sugeriram que a baixa umidade e a ventilação natural poderiam ter contribuído. Mas isso não explicava os detalhes mais intrigantes: os olhos, ainda intactos, de algumas múmias, o cabelo que parecia crescer até mesmo depois da morte, e as marcas nas unhas, como se os mortos tivessem tentado sair. Outras teorias mais escuras sugerem que as múmias podem estar relacionadas com práticas religiosas desconhecidas. Os textos antigos encontrados no convento mencionam rituais de purificação eterna, mas seu significado exato nunca foi decifrado. Até hoje, os visitantes informam sentir presenças na sala onde se exibem as múmias. Alguns dizem que, ao observar os corpos, sentiram um calor que começava na unha e passava por todo o corpo, como se algo os tocasse. Um caso recente chamou a atenção. Um turista tomou uma fotografia das múmias e, ao revisar a imagem, viu algo inquietante. Junto a uma das janelas havia uma silhueta alta e escura, com olhos brilhantes, que claramente não estava ali no momento da foto.
O fato causou tanta revolta que as autoridades do museu tentaram silenciar a história, mas a imagem acabou se filtrando. Estes mistérios alimentam ainda mais as teorias de que as múmias do Carmen não são apenas corpos preservados, são um avião, ou talvez uma porta a algo muito mais assustador. Os monges que viveram no passado no convento do Carmen deixaram poucas palavras sobre a cripta, mas há constância de que o lugar era sagrado e que ninguém, exceto os guardiões escolhidos, deveria entrar lá. Disse que a abertura da cripta em 1910 foi vista como um ato de profanação, um ato que despertaria forças que deveriam ter permanecido latentes. Pouco depois de que se retirassem os corpos, acontecimentos inquietantes começaram a envolver aqueles que participaram no descobrimento. Um trabalhador, responsável por transportar as múmias à superfície, caiu gravemente enfermo dias depois, murmurando no delírio que escutou vozes que chamavam seu nome. Morreu algumas semanas depois, e sua família jurou que ouviu tocar na porta à noite de sua morte. Mas, quando se abriu, não havia ninguém. Entre os antigos habitantes da região, há uma história que se repete: a legenda de um guardião invisível que protege o sonho eterno das múmias. Disse que, após a abertura da cripta, às noites, começou-se a ver uma sombra nos corredores do museu. Os guardiões e trabalhadores informaram ter ouvido passos que ressonavam no chão de pedra, mas nunca encontraram ninguém. Um dos vigilantes do museu que trabalhava na noite descreveu um encontro que nunca poderia esquecer. Enquanto fazia sua ronda, ouviu o som de algo caindo do quarto da múmia. Ao entrar no lugar, viu que uma das janelas estava ligeiramente aberta, algo impossível de acontecer sem força bruta. Antes de que pudesse fechar, sentiu um vento gelado ao seu lado e, quando olhou para trás, viu uma sombra escorrendo da sala. As consequências da profanação da cripta não foram só físicas, mas espirituais. Os sombrios informes foram um recordatório de que o descanso de seus corpos havia sido violado e que talvez nunca mais encontrariam a paz. À medida que o museu atraía mais visitantes, as histórias de acontecimentos estranhos continuavam crescendo. Algumas pessoas que tinham visitado a sala das múmias informaram que se sentiram atormentadas por algo que não puderam ver depois de abandonar o lugar. Pesadilhas intensas, febres inexplicáveis e até acidentes se associaram com a exposição. Um caso específico se tornou famoso. Um jovem, depois de tomar uma foto perto das janelas das múmias, começou a ouvir sussurros durante a noite. As vozes o chamaram por seu nome e o convidaram para voltar ao museu. Dias depois o encontraram no jardim do convento, caminhando desorientado e murmurando palavras inconexas sobre olhos que o observavam e mãos que tentavam sustentá-lo. Ante o crescente mal-estar, alguns espertos locais sugeriram que as múmias do Carmen portavam energia residual de seus últimos momentos de vida. Mas os mais velhos residentes insistiram que o problema era mais profundo. Os corpos nunca deveriam ter sido mudados. Uma velha que vivia perto do museu contou algo que silenciou todos os que a ouviram. Disse que, na noite em que tiraram as múmias da cripta, ouviu uma espécie de canto proveniente do subsolo. Era como se vozes antigas, cantando em um idioma que ela não conhecia, protestassem pela invasão. Desde então, disse que nunca mais pôde voltar a dormir tranquila, pois sentia que algo sempre a observava através da janela de sua casa. Ficou cada vez mais claro que a decisão de expor os corpos ao público talvez havia despertado forças que deveriam ter permanecido escondidas. Há quem creia que os monges que viviam no convento do Carmen fizeram um pacto silencioso com as forças que governam. O desconhecido
Este acordo, segundo as legendas, garantiria que os corpos enterrados na cripta permaneceriam eternamente protegidos de qualquer influência externa. Um equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos mortos. No entanto, violar este pacto teria quebrado a barreira entre estes dois mundos, permitindo que algo escuro escapasse. Os relatos antigos indicam que a cripta nunca foi desenhada somente como um lugar de enterramento, mas como um espaço ritual. A disposição da cripta com seus escuros passos e a disposição específica dos corpos parecia seguir padrões que ninguém podia explicar. Estes padrões, segundo os poucos registros encontrados, eram simbólicos. Estavam desenhados para selhar algo mais além do compreensível. Quando retiraram os corpos, se quebraram os prédios, e o que conteniam começou a liberar-se lentamente. Os habitantes perto do museu começaram a notar algo inquietante durante as noites sem lua. Qualquer que passasse pelo convento sentia uma presença, como se fosse observado por olhos invisíveis. Alguns juraram ter ouvido murmúrios provenientes das paredes do edifício, enquanto outros disseram ter visto sombras se movendo nos vitrales do piso superior. Até mesmo quando não havia ninguém lá, a conexão entre esses fenômenos e as múmias se tornou impossível de ignorar. Para os mais supersticiosos, as múmias do Carmen não eram simples cadáveres preservados pelo tempo. Eram sentinelas, guardiões de um antigo segredo que não deveria ser revelado. Ainda ressoa a pergunta que persegue todo aquele que se aproxima do lugar. O que é exatamente o que se protege ou aprisiona dentro desse espaço? Uma noite, o Museu do Carmen fechou suas portas antes do habitual. Não houve uma explicação oficial, mas os trabalhadores que estavam presentes contam uma história que nunca chegou ao público. Durante a patrulha noturna, um guardião de segurança ouviu batimentos provenientes da sala onde estavam expostas as múmias. O som era constante, como se alguém tentasse sair pelas janelas. Assustado, chamou seus companheiros e juntos revisaram o lugar. Nada parecia fora de lugar. No entanto, quando um dos guardiões de segurança olhou mais de perto para uma das múmias, notou algo terrível. A posição dos dedos havia mudado. O corpo, que antes estava imóvel, parecia ter se retorcido ligeiramente dentro da caixa de cristal. O vigilante jurou que os olhos da múmia o olhavam diretamente, embora a cabeça permanecesse imóvel. No dia seguinte, o guardião renunciou, dizendo que nunca voltaria a esse lugar. Afirmou que, saindo do museu, ouviu sussurrar seu nome, como se alguém o chamasse desde o mais profundo da cripta. Pouco depois aconteceu outro fato inquietante. Um grupo de visitantes reservou uma visita guiada à noite ao museu, uma experiência exclusiva desenhada para explorar os mistérios das múmias. No entanto, quando chegou o guia, nenhum dos visitantes apareceu. A administração do museu, intrigada, revisou os registros e descobriu que o grupo nunca havia cancelado. Chamaram o responsável da reserva, mas o número não existia. Quando os trabalhadores examinaram as câmaras de segurança, viram algo ainda mais inquietante. As portas do museu se abriram sozinhas à hora programada, e as sombras de várias figuras pareciam cruzar o corredor para a sala das múmias. Na manhã seguinte, as múmias estavam exatamente onde deveriam estar, mas algumas das vitrinas estavam ligeiramente empanadas, como se alguém tivesse respirado sobre elas. Alguns meses depois dos acontecimentos da porta fechada e da visita misteriosa, começaram os trabalhadores do museu a reportar sonhos perturbadores. Segundo todos os relatos, uma figura encapuchada de imponente presença apareceu em uma cripta escura ao redor das múmias.
Os sonhos eram sempre os mesmos. O encapuchado olhava diretamente ao sonhador sem dizer uma única palavra, mas seu silêncio parecia uma ordem. Quando despertaram, os trabalhadores sentiram uma sensação de asfixia, como se algo os tivesse acompanhado ao mundo dos vivos. Um desses trabalhadores, consumido por medo, decidiu investigar por si mesmo. Ele voltou à cripta onde haviam se descoberto originalmente os corpos e encontrou algo que ninguém havia notado antes. Símbolos gravados nas paredes, desgastados, mas ainda visíveis. Eram marcas que pareciam pertencer a um idioma muito antigo, impossível de traduzir. Mas o trabalhador notou algo ainda mais assustador. No centro da cripta havia um espaço vazio, um lugar que parecia ter albergado um corpo que já não estava lá. O descobrimento do espaço vazio deu lugar a rumores sobre a existência de uma 13ª múmia. Disseram que este corpo nunca foi encontrado porque, na verdade, não estava morto. A figura encapuchada dos sonhos para muitos era a personificação mesmo desta alma vagante, um guardião ou um prisioneiro cuja presença ainda atormenta o convento e o museu. Pouco depois deste descobrimento, o trabalhador que encontrou os símbolos desapareceu. O último que se sabe dele é que ele foi visto entrar no museu fora do horário de abertura, como se tivesse algo importante que completar. Na manhã seguinte, seu uniforme foi encontrado dobrado na entrada da cripta, mas não havia traço dele. Os rumores sobre a 13ª múmia começaram a se difundir, e o museu se tornou não apenas um lugar de curiosidade, mas também um foco de medo. Algo nessa história ainda parecia estar incompleto, como se os segredos do convento não quisessem ser revelados. Como o descobrimento do espaço vazio na cripta e a desaparição do trabalhador, uma nova legenda começou a circular entre os vizinhos da região. Diziam que antes de ser convertido em museu, o convento era cenário de rituais realizados em secreto pelos monges. Mas esses rituais não eram apenas orações, eram invocações destinadas a selhar algo terrível no mais profundo de seu ser. Havia registros antigos, escritos em pergaminhos escondidos no sótano do convento, que mencionavam um visitante da eternidade. Esse visitante, segundo as legendas, era um ser que não pertenceu nem ao mundo dos vivos, nem ao mundo dos mortos. Um poderoso espírito, aprisionado pelo sacrifício de 12 almas. Os corpos que hoje chamamos de múmias não seriam apenas pessoas enterradas, mas vítimas oferecidas em um ritual para conter essa força maligna. A 13ª múmia, então, seria o próprio visitante, o ser que os monges tentaram imprisionar em um estado entre a vida e a morte. Quando os corpos foram retirados da cripta, o selo que continha o visitante se quebrou. Desde então, fatos inexplicáveis começaram a acontecer com maior frequência.